Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Não há como nossa vida ser a mesma, quando a gente assume, esse hábito nosso de começar logo cedo, de madrugada, ouvindo a palavra de Deus, falando, refletindo sobre a mensagem que Deus tem para nós cada dia. Não tem como o nosso dia não ser um dia incrível, recompensador e diferente, um dia muito mais iluminado pelas palavras do nosso Pai. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de Segunda Epístola do Apóstolo João, Segunda Carta do Apóstolo João, capítulo 1, só tem um capítulo, a segunda carta do Apóstolo João. Os versículos vão do 6 até o 11. Então, Segunda Epístola do Apóstolo João, capítulo 1, versículo 6 até o 11. E eles dizem o seguinte: E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Amém. Bom, meus queridos, sim, pesado, meio pesado hoje, o que Deus escolheu para que eu lesse, para que a gente refletisse hoje. Eu estava procurando, domingo normalmente eu faço uma leitura assim, às vezes até um pouco maior, uma reflexão um pouco maior. Eu estava procurando, estava meio sem ideia ainda, daí Deus me mostrou esses versículos ontem à noite, quando eu estava estudando, e então eu não posso, a gente não pode desobedecer ao nosso Deus, com certeza. Se Deus mandou, vamos falar esse, então vamos refletir sobre esse. Eu digo pesado, eu usei o termo pesado porque aqui João, o apóstolo João, deixa claro aqui para a gente, então, algumas coisas muito importantes. A primeira delas, logo no começo, quando ele diz que o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Então, é lógico, Deus é amor. Se andamos nos mandamentos dele, conforme os mandamentos dele, andamos em amor. Daí ele completa: este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Então, esse é o mandamento, andar em amor. Amar aos outros como a nós mesmos, amar aos outros como Deus nos ama, como Jesus nos amou, como Jesus nos ama. Então, a base dos mandamentos de Deus é o amor. Então, se a gente seguir isso, estaremos, é claro, num ótimo caminho. Então, a primeira mensagem que João deixa aqui para a gente é essa. O mandamento é esse, o amor, que andemos segundo os seus mandamentos. E o mandamento principal é que a gente siga esse mandamento, Então, que a gente siga os mandamentos de Deus, andemos em amor. Depois ele vai aqui, porque já há muitos enganadores. Então ele diz que já existem muitos enganadores no mundo, A gente sabe
que existem, é claro, né? João aqui está nos alertando, nos contando, né? Para quem não sabia, ainda há muitos enganadores, sim. E aqueles que não confessam que Jesus Cristo veio em carne, que Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, esses, né, aqui ele já vai fundo aqui, João, já começa, como eu falei, coisa pesada, já começa aqui. Então esse é o tal enganador e o anticristo, né? Então tem muitos anticristos, muitos enganadores rodando por aí já, ensinando, né, a palavra errado, ensinando a palavra misturada, ensinando, pregando do seu próprio entendimento, né? Não pregando a palavra verdadeira, a palavra revelada, a palavra de Deus, a palavra pura, cristalina, limpa. Não, então tem muitos enganadores e muitos anticristos pregando a palavra misturada, a palavra errada, a palavra do seu próprio entendimento, do achismo. Ele lê a Bíblia, eu acho que está dizendo isso, e daí ele prega aquilo que ele acha, não o que realmente está dizendo, né? E muitos fazem isso, né, sabendo que estão fazendo errado, muitos fazem, né, por ignorância, não sabem nem o que estão falando, não sabem o que estão lendo, e muito menos o que estão falando, né? Infelizmente. Mas todos serão cobrados, né? Deus é justo, né? E Deus não deixa escapar nada, né? E como a própria Bíblia diz, um cego, né, guiando outro cego, é isso que quer dizer essa parábola, um cego guiando outro cego, os dois vão para o buraco, né? E o buraco é, infelizmente, é o inferno, né? Infelizmente. Bom, e depois a gente continua aqui, daí ele diz, né, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Então, para que a gente não perca o que a gente já sabe, o que a gente aprendeu, então que a gente não dê ouvidos, é claro, a esses enganadores, que a gente tape os ouvidos para as coisas erradas, para as coisas ruins, para as coisas que não são ensinamentos de Deus, que fogem completamente dos mandamentos de Deus, que a gente não perca, né, tudo que a gente já sabe, tudo que a gente aprendeu, que a gente não se deixe contaminar pelas palavras erradas, pelos ensinamentos errados. Então, que a gente fique atento, né? Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, né? Antes recebamos o inteiro galardão, tá bom, Cristo? Então, que a gente fique atento, né? Não deixe se influenciar pelas, pelo ensinamento falso, pelo ensinamento errado, pelas palavras que não provêm de Deus. Depois, todo aquele que prevair, que não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto pai como filho, né? Então, perseverança na palavra de Deus, né? Aconteça o que acontecer, sejamos firmes na nossa decisão, na nossa escolha, né? É lógico, eu escolho a Deus, eu quero aprender sobre Deus, quero conhecer cada vez mais o nosso Deus, eu não mudo essa minha opinião, e quem, né, mantém essa firmeza, né, quem se mantém, quem não se deixa ser contaminado, esse tem tanto Pai quanto Filho, tanto Deus, né, claro, quanto Jesus. Então é importante a gente se manter firmes, né? A gente se manter fiéis na doutrina de Deus. Aí o apóstolo João continua: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, né? Então, ou seja, né, que a gente não se misture mesmo, né? Que a gente saiba, né, distinguir o certo do errado, e que a gente não se deixe contaminar, e que a gente não dê bola, não dê trela, né, para a palavra errada, que a gente não se contamine com a palavra errada. E aqui ele diz, né, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, ou seja, né, nem cumprimenta, né, encontrar na rua,
vê que a pessoa está vindo, atravessa, já vai para o outro lado, nem dá atenção para a pessoa, nem dá um oi para a pessoa. Daí ele termina, né, o versículo 11, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, né? Sabe aquela passagem bíblica que diz, né, as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, as más, que a gente não deixe, né? Então, a gente não chegue a isso, né? De nos misturarmos com as pessoas que estão ensinando errado, que estão fora do padrão da vida que Deus quer para mim, para você, para todos nós. Então, que a gente desvie o nosso caminho, que a gente não se contamine, que a gente, né, principalmente, não recebais em casa, nem tampouco saudeis, né, porque quem faz isso está é, é, participando, né, está participando, é um coadjuvante dessas coisas erradas, né, e nós não somos, é claro que não somos, não que a gente não faça parte nem no cumprimento na rua, né, e por isso que eu falei que hoje as coisas não estão meia duras, né. Por quê? Porque João aqui está sendo direto ao ponto, né? Sem disfarce algum. Ele está nos ensinando, mostrando como tem que ser, né? Com Deus, a gente faz um resumo, né, desse que a gente leu. Com Deus não tem meio termo, ou é certo ou é errado, né? Diz, sabe aquela passagem bíblica que diz também, né? Então, o que é certo, o que é errado, é errado. Que a gente diga sim, sim e não, não. A gente não fique em cima do muro, né? O que é certo, o que é errado. Por mais que hoje em dia a televisão, a mídia, né, as pessoas, por mais que hoje o mundo queira inverter as coisas, né, então ensinam que o que é certo é errado, o que é errado é certo, querem inverter tudo. Não, né? Não está errado. O que é errado continua errado, o que é certo continua certo, né? Que a gente não inverta os valores, que a gente saiba distinguir sempre o que é certo, o que é errado. E depois, procurando, né? Eu achei aqui no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 37, Jesus, né? No sermão da montanha, ele dizendo, seja, porém, no capítulo 5, versículo 37, do livro de Mateus, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Jesus falando, tá bom, queridos? Mateus, capítulo 5, versículo 37. Que o nosso falar seja sim, sim, não, não, que não fiquemos em cima do muro, não, pode ser, não pode ser, não, tá errado, é não, é isso correto, é assim mesmo, é sim, então é sim, sim, não, não, o que passar disso é de procedência maligna, é Jesus falando, né, Jesus falando isso, venha, né, a calhar com o que a gente leu hoje, que nós estamos refletindo hoje, nossa reflexão de hoje, né, do apóstolo João, ou seja, que a gente se mantenha firme, que a gente não se deixe contaminar pelos ensinamentos errados, pelas palavras erradas, né? Por melhor que seja o pastor que a gente conhece, a igreja que a gente frequenta, se a gente notar que, né, que estão saindo fora dos ensinamentos de Deus, que estão falando coisas que não estão na Bíblia, que não, né, que a gente saia fora, né? Como diz aqui, não recebais em casa, nem tampouco os saudeis, porque se a gente for condizente com isso, né, estaremos praticando também más obras, estaremos sendo coniventes com quem faz o mal, com quem faz errado, estaremos sendo coniventes, né? Daí no versículo 11 ele diz isso, né, João? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, tá bom, queridos? Então hoje, domingo, né, dia das eleições, que a gente reflita bastante, que a gente não se deixe levar por falsos enganos, por falsos ensinamentos, por falsas profecias, por falsos profetas, por enganadores e por anticristos que existem sim, muitos,
e que a gente fique distante deles, tá bom, queridos? A palavra de Deus é a palavra revelada, a palavra pura, a palavra verdadeira, a palavra cristalina, essa sim que tem que estar na nossa mente e no nosso coração, sempre, cada vez mais forte, e que sejamos persistentes, que sejamos fortes, que sejamos decididos em mantermos os ensinamentos de Deus na nossa vida, por mais que digam que somos quadrados, que somos antigos, que estamos errados, né? Que a gente não se deixe contaminar por isso, que a gente saiba que estamos no caminho certo, estamos servindo ao nosso Deus, estamos levando uma vida que agrade ao nosso Deus, né? Que o que importa para nós é agradar a Deus, não aos homens, né? Como diz também lá no livro dos Apóstolos, Pedro diz isso, né? O que importa é que agrademos a Deus, não aos homens, né? Então que a gente mantenha essa frase de Pedro aqui firme, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós agradamos a Deus, não aos homens. Nós seguimos a Deus, não aos homens, né? Não temos ídolos nenhum. Nosso ídolo é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Tá bom, queridos? Então, bom domingo para vocês. Votem com consciência e que a palavra de Deus sempre esteja presente na nossa vida e que a gente passe isso para frente para os nossos familiares, né, para os nossos pequenos, a importância de seguirmos os ensinamentos de Deus e fecharmos, né, os ouvidos e os olhos para as coisas que fogem dos ensinamentos, dos mandamentos de Deus. Isso não é para nós. Tá bom, queridos? Então é isso. Muito, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo. Que Deus os abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita sabedoria, para que a gente possa levar uma vida cada vez mais plena, mais serena, que a gente se aproxime cada vez mais de Deus, que a gente siga os ensinamentos e que a gente viva os ensinamentos de Deus no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe o seu pedido de leitura. Amanhã, Deus permitindo, estarei de novo com vocês aqui para uma nova reflexão, fortalecendo nossa fé, fortalecendo nossa esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser, queridos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.